Para ler o mundo, episódio 1. Memórias de meus letramentos. Amanda Pereira dos Santos, da comunidade Quilombola Paiol, Cristália, Minas Gerais. Resido na comunidade quilombola do Paiol, localizada no município de Cristália, Minas Gerais. Sou filha de mãe analfabeta e pai alfabetizado. Acredito que meu primeiro contato com letramento foi quando ouvi minha mãe contar histórias e causos sobre a comunidade, os quais me lembro até hoje. Também recordo diversas brincadeiras que tínhamos a ver com gêneros escritos, como Amarelinha e Quebra-Pedra, entre outros. Aos 6 anos tive meus primeiros contatos com a Escola Municipal da cidade de Cristália, que fica a 9 quilômetros de distância da comunidade. Naquela época enfrentei muitas dificuldades para estudar, inclusive para pegar transporte escolar, pois tinha que caminhar meia hora a pé, já que o ônibus não chegava até a porta da minha casa. Embora houvesse uma escola dentro da comunidade, minha mãe optou por me matricular na cidade, pois a escola da zona rural funcionava apenas pela manhã. Assim não havia como ir todos os dias a pé sozinha até a escola, que ficava a 5 quilômetros de casa. Como meus irmãos estudavam na cidade, facilitava meu deslocamento, já que eles cuidavam de mim e me ajudavam a levar meus materiais até o ponto de ônibus. No ensino fundamental, passei por algumas dificuldades para aprender a ler. No entanto, tinha uma boa escrita, pois durante a minha infância pude treinar bastante minha coordenação motora, escrevendo no chão com pedaços de madeira. Na escola, viajantes vendiam livrinhos de historinhas de princesa. Meu sonho era adquirir aqueles livros com lindas imagens, mesmo sem saber ler perfeitamente. Eu podia olhar as imagens e com o CD que acompanhava o kit, ouvir as histórias. Apesar das dificuldades financeiras, meus pais sempre compravam esse kit para mim. Quando eu adquiria, já tinha uma imaginação de contos de fadas, e minha vontade de ler todos os parágrafos das historinhas e interpretá-los era muito grande, e isso foi um dos incentivos para aprender a ler. Ao longo dos anos, meu desejo pelos estudos foi aumentando, mas sempre tive dificuldade em matemática. As contas era algo que complicava minha cabeça. Nos anos iniciais, aprendi a contar os primeiros números e depois a fazer a operação de soma e subtração na escola. Sempre levava moedas para comprar meu lanche no mercado próximo à escola, mas não sabia o valor de muitos números e tinha que perguntar aos funcionários o que poderia comprar. Isso me causava muita vergonha. Eu queria saber o valor de cada moeda para poder comprar meu lanche. Minha família sempre influenciou na escola o papel de letramentos, inclusive nos conteúdos voltados à área de matemática. Os primeiros incentivos partiram do berço familiar, antes mesmo de alfabetizar, sendo de certa forma influenciada pelo meio social em que vivia. Aos poucos fui aprendendo os valores do dinheiro e também ver a hora nos relógios analógicos. Na escola que frequentei durante os anos iniciais, não havia uma biblioteca. Assim, quando precisávamos de algum material ou livro didático-pedagógico, tínhamos que nos deslocar até a Secretaria de Educação, que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância da escola. A locomoção e a distância entre os dois locais dificultavam o nosso acesso contínuo aos livros didáticos. Nos anos finais do ensino fundamental, já não tive mais problema em relação à biblioteca e às leituras, uma vez que fui estudar na escola estadual. Naquele período, os docentes sempre nos incentivavam a realizar atividades articuladas aos livros. No entanto, enfrentei grande dificuldade com a leitura crítica e interpretação de texto, e acredito que isso foi um dos resultados da falta de diversidade de leitura ao início da alfabetização. Ao iniciar os estudos na universidade, tive bastante dificuldade com diversos gêneros textuais, com a escrita e com a leitura engajada, entre outros. No entanto, ao longo do tempo, fui praticando e assim melhorando tanto na forma de escrever quanto na forma de expressar minhas opiniões sobre diversos temas. Atualmente, me identifico bastante e consigo acompanhar os conteúdos das unidades curriculares, pois são bem contextualizados com a realidade dos educandos. Vale ressaltar o quanto os estudos práticos e pesquisa desenvolvida até aqui têm fortalecido meu processo formativo como educadora do campo. Pretendo enriquecer ainda mais meu conhecimento acadêmico e assim no futuro ter a capacidade de articular conteúdos diversos à realidade dos meus alunos, proporcionando desenvolvimento tanto no processo de aprender quanto no de ensinar.